Tem mais um trechinho aqui que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, uma importante fala aqui do ministro Fernando Haddad, já a gente coloca para você, mas antes, para explicar especificamente essa questão, essa relação entre Ministério da Fazenda e Banco Central, a gente já dá o pontapé inicial aqui no nosso bate-papo com Carla Bene, né, pessoal, que vai conversar com a gente agora, economista, professora da FGV, Fundação Getúlio Vargas. Já vou trazê-la aqui para análise e já a gente ouve aqui o último trecho do ministro Fernando Haddad. Carla, que é economista, professora da FGV, seja muito bem-vinda ao Poder Expresso, falando ao vivo com a gente aqui. Muito boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Professora, o Fernando Haddad o tempo todo dizendo, olha, não teve nenhuma amarração ali com o Gabriel Galípolo. A gente conversa, mas é uma relação institucional. E a gente sabe que quando o governo adota determinados rumos para o governo federal, o Banco Central reage. O Banco Central reage e, basicamente, a principal reação do Banco Central é elevar a taxa Selic para controlar a inflação. E a gente vê algumas rusgas, uma relação, por exemplo, anterior entre Roberto Campos Neto e o governo Lula, uma relação bem conflituosa. Agora, Gabriel Galípolo já indicado pelo governo Lula, mas também segue ali na política dos juros um pouco mais altos, mais conservadores, né? Agora explica pra gente, por que não pode ter uma relação tão próxima? Afinal de contas, se algo que o governo faz vai despertar ali um descontentamento, entre aspas, uma reação, um balizamento do Banco Central, não seria natural, então, que isso fosse assumido, fosse feito de forma transparente? O ministro da Fazenda viesse, não, falei mesmo, falei com o Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, e disse que eu iria anunciar o aumento do IOF, porque a gente está, tanto quanto o Banco Central, a gente está preocupado aqui em controlar a inflação. Qual seria o risco dele adotar essa postura na sua avaliação? Pensando numa questão estrutural, né, como é que funciona? Vou começar o assunto dando minimamente a estrutura do sistema financeiro nacional. O sistema financeiro nacional do Brasil, ele tem um órgão máximo, que é o Conselho Monetário Nacional. E neste Conselho Monetário Nacional, quem preside é o ministro da Fazenda. Então, o órgão máximo do sistema financeiro é o Conselho Monetário Nacional. É de lá que partem as regras para crédito, para essa questão do IOF, por exemplo, e abaixo do Conselho Monetário Nacional, nós temos os órgãos que são supervisores ali. Aí você tem o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários. Então, o que acontece? Há uma certa confusão quando a gente diz, por exemplo, que o Banco Central é independente. Ele não é independente, o Banco Central é autônomo. Ele tem autonomia na execução, nas suas funções. E o que a gente tem de mudança desde 2021 para cá, lembrando esse seu ponto que nós tivemos os atritos anteriores no governo anterior, é que todo presidente da República, agora, né, ele vai precisar conviver com dois presidentes do Banco Central, um herdado e o outro escolhido. O exemplo claro do que a gente está vivendo. O Lula foi eleito, ele recebeu de herança do governo anterior o Campos Neto, ficou 2 anos com ele, aí ele fez a indicação do seu presidente do Banco Central e agora ele fica e o Lula saindo ou não, o presidente do Banco Central continua. Então esse descasamento tem como função dar uma certa afrouxada nessa condução da política monetária para que você não tenha muita interferência. Mas esse ponto que você colocou é fundamental. Sim, eles precisam, devem conversar e conversam. Por quê? A gente não pode ter a política fiscal desassociada da política monetária, porque o que une as duas é a taxa de juros, como você muito bem avaliou. Então, nesse ponto em específico, não deveria haver tanta justificativa assim da parte do ministro da Fazenda, no sentido de dizer que não teve alguma sinalização em torno de um aumento de uma determinada alíquota?
Sim, essa de IOF, ela pode ser feita do jeito que ela foi feita, sem ser conversada com o Banco Central? Pode, ele tem prerrogativa para isso, porque o Conselho Monetário Nacional, ele que decide essas regras de creditícias, digamos assim, sem problema algum. Agora, o problema é voltar. O problema é, em menos de 24 horas, você voltar à decisão específica de um ponto na redução do IOF que tem a ver com o investimento brasileiro no exterior, ou seja, que grupo é esse que deu a informação? Que subsídio é esse? Ou seja, que contribuição é essa tão relevante que não foi levada em consideração nos cálculos na hora de você fazer uma conta dessa com relação ao IOF e arrecadação? Por que você pode abrir mão de 2 bilhões de arrecadação para poder isentar esse grupo? Ou seja, é um volume de explicações muito grande, mas extremamente vaga, e isso dá problema na comunicação, porque não tem nada pior do que você fazer uma comunicação complexa e longa como essa, com questões orçamentárias, contingenciamento, pastas que vão precisar de cortes, e depois no dia seguinte você volta só com um ponto e diz: a gente não fez um cálculo muito bom, ou o planejamento não foi bem feito, a gente está voltando atrás. Então eu acho que isso para a comunicação, Jesus, fica muito ruim. Perfeito. Então explica para a gente por que houve esse recuo. Vamos falar de uma forma bastante transparente aqui. Quem ficou incomodado com esse recuo, por quê? E por que, no final das contas, houve essa reviravolta, essa mudança de rumo aí na elevação do IOF? Porque a gente está falando aqui de um aumento do IOF em determinadas transações internacionais, e teve uma ali que foi o ponto central da questão da discussão aqui. Explica pra gente o que está em jogo. Então, eu não tenho essa resposta, porque nem o Haddad passou essa resposta, entendeu? Então, a sua pergunta é a pergunta de milhões agora, Jéssica, porque ele disse um grupo, subsídio, voltamos atrás. Eu não sei qual foi o grupo de pressão que ligou, que virou e falou: não quero o IOF dentro desse segmento. E aquilo voltou atrás. Eu só sei de uma coisa, que eu não queria estar no lugar do Haddad hoje. É a única coisa que eu sei. Perfeito. Olha, te convido a acompanhar comigo a última fala que a gente separou aqui do Fernando Haddad, quando ele diz o seguinte, aliás, em determinados momentos ali, vários momentos, ele falou que o IOF que está sendo praticado agora é menor do que o IOF praticado por Paulo Guedes, pelo posto Ipiranga, do Jair Bolsonaro, tá? E ele fala que não houve aumento, mas uma equalização. Isso que ele está colocando agora como essa alteração no IOF não é aumento, é equalização, entre outros motivos, para combater a sonegação. Vamos acompanhar juntos, na sequência a gente fala sobre esse trechinho da fala do ministro da Fazenda. Nós estamos praticando um IOF menor do que o governo anterior, pode checar. Na compra de moeda estrangeira em espécie também. Nós estamos praticando o IOF menor do que o do governo anterior. O que significa então, quando alguém da oposição falar disso, tem que perguntar quanto que eles cobraram e quanto que o atual governo está cobrando. É menor do que o governo anterior. Mas equalizar é aumentar? A gente não entendeu. Porque havia brechas de escapar essas brechas foram fechadas. Fechadas é aumentar. Oi? Fechar significa o que na prática? Que você não vai permitir o abuso da forma, você não vai permitir a sonegação. Então não houve aumento, nesse caso. E impedir a sonegação não é aumento. Mas houve um reajuste de 1% para 3,5%, né? Na compra do cartão internacional e a aquisição também de moedas estrangeiras. A taxa é a mesma. A taxa é a mesma. Não houve alteração. Carla, é a mesma? Aliás, vamos lá, a taxa hoje, a alíquota hoje, IOF, maior ou menor do que no governo Bolsonaro? É a alíquota total
ou ela é fracionada pelos itens. Então, assim, se você tinha uma alíquota de 1,1 para compra de moeda estrangeira e passou para 3,5, você teve uma alteração, você teve um aumento, né? Se você não tinha uma alíquota para aportes acima de R$50 mil por mês no VGBL e agora você tem 5%, você criou uma alíquota. Então, no fracionado, você teve alterações. Tem um dado aqui, por exemplo, você tinha no cartão internacional, estou vendo aqui, 3,38, passou para 3,5. Então, é uma variação pequena? É, mas foi feita uma variação. Então, assim, se no total, na média da alíquota, você fez a mesma manutenção, eu não fiz essa conta específica para saber, mas fracionado pelos itens, nós tivemos alterações, sim, em relação às alíquotas, elas foram elevadas. Pode ser entendida como uma questão de justiça tributária, como você aumentar a arrecadação para um grupo específico da população que não impacta o todo. Aí a gente tem outras justificativas tributárias diferentes, mas sim, nós tivemos alterações de alíquota, tá dada. Carla, eu te convido agora para, eu não sei se vai aparecer aí na sua tela, por onde a gente interage, uma arte que a gente preparou aqui mostrando como eram as alíquotas antes de quinta-feira, como ficaram na quinta-feira e como ficou hoje na sexta-feira, com manutenção do que teve de alteração ontem, com algumas revogações do que a gente teve de alteração ontem. Coloca na tela, por favor, produção. É isso, consegue dar uma olhadinha aí? Está aparecendo para você, Carla? A gente tem investimentos de fundos nacionais no exterior. Era 0, ontem foi para 3,5, voltou para 0. É essa conta aí. Remessas para o exterior destinadas a investimentos. Era 1,1, ontem foi para 3,5, voltou agora para 1,1. Cartão de crédito internacional. Aumentou ontem e continua em 3,5 hoje. Ontem era 3,38, foi ontem para 3,5, ficou em 3,5. De ontem para hoje, isso daí não houve recuo. A mesma coisa no IOF para cartões pré-pagos internacionais e para compra de moeda estrangeira em espécie. Desses elementos que aparecem aí, qual que te chama mais atenção, Carla? Olha, o que a gente tem em termos percentuais maiores é a compra de moeda estrangeira, que vai sair de 1,1 para 3,5. Então, esse foi um aumento maior que nós tivemos. O cartão pré-pago internacional, a variação é muito pequena, 3,38 para 3,5. Agora, eu estou vendo aqui na arte, na parte de baixo, comigo, empréstimo externo de curto prazo, ele teve uma redução, foi isso? De 1,88 para 0,88, é isso? Exatamente. Que é o teto? Exatamente. É o teto. Então, provavelmente, imagino eu que pode ser como você fez uma redução do teto anual. Aqui você fez uma diminuição dessa alíquota do teto anual, ou seja, o máximo que pode se cobrar por ano, porque essas operações às vezes têm variações mensais, cobrança mensal, cobrança diária, mas aqui no caso é o limite do teto anual. Então, tirando essa questão do limite do teto anual, que você vê aí significativamente uma redução, o resto você teve aumento de alíquota. Assim, a arte de vocês está clara, não tem o que contestar. Maravilha, olha, muito obrigado pela participação aqui, Carla Bene. Gostaria de arrematar, fazer uma ponderação final? Olha, minha ponderação final é a seguinte: a cada mês, bimestrais ou 3 meses, é normal a gente ter anúncios e ajustes no orçamento, justamente para poder entrar na área e na regra fiscal. O problema está na forma, na transparência e na confusão, porque a economia ela gera impacto na vida de todos nós. Então, quanto mais planejada, mais simples e mais funcional for, melhor. Então, o grande problema que eu vejo nisso tudo, Jesus, que a gente conversou, é o recuo
menos de 24 horas depois. Isso é mais confuso do que propriamente as alterações das alíquotas. Então tá, para a gente encerrar, isso mostra alguma insegurança do ministro da Fazenda na condução das políticas econômicas, no exercício do cargo? Eu acho que não, acho que não. Não insegurança em relação a ele, ou ao cargo dele e ele na condução do cargo. Mas isso é um sinal claro de pressões que nós temos na economia, são grupos de pressão. Como a gente tem os grupos de pressão no Congresso, como tem os grupos de pressão no Judiciário. Então, assim, esses grupos de pressão, eles se mostram claramente. E, às vezes, quando a gente tem um recuo que você enxerga e aquilo fica mais claro. Mas eu acho que é mais por aí. Por isso que eu falei para você que hoje, eu jamais queria estar no lugar dele para fazer essa coletiva hoje. Carla Bene, economista, professora da FGV, Fundação Getúlio Vargas, agradeço demais pelos esclarecimentos, pela reflexão e pelas explicações aqui, pelas ponderações. Até a próxima. Até, um grande abraço, boa tarde a todos. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.